Você já parou para pensar o poder que o dinheiro tem sobre a sua vida? Ele pode te dar liberdade ou ele pode simplesmente te prender em um ciclo constante de estresse e frustração. Pode ser a ponte para os seus maiores sonhos ou pode ser a causa das suas maiores preocupações. A verdade é que o dinheiro influencia diretamente como vivemos, as decisões que tomamos e até a maneira como nos sentimos. E se eu te disser que a forma com que você pensa sobre o dinheiro está interferindo diretamente no seu crescimento financeiro? Hoje nós vamos falar sobre a real importância do dinheiro e como ele pode influenciar a sua vida, tanto para o bem quanto para o mal. Então vamos ao impacto positivo e negativo do dinheiro. Quando ele é bem utilizado, ele pode ser uma ferramenta poderosa para poder te proporcionar conforto, segurança, oportunidades, mas quando mal administrado, ele pode se tornar um pesadelo. Dívidas impagáveis, ansiedade constante e um futuro incerto. O dinheiro por si só, ele não é bom nem ruim. A diferença é como você o utiliza e a mentalidade que você tem sobre ele. Pobreza não é apenas sobre o quanto você ganha. E as pessoas ainda insistem em não acreditar nisso. Muita gente associa a pobreza à falta de dinheiro, mas eu acredito que a escassez ela vai muito além disso. Então ser pobre não é somente ganhar pouco, mas é você viver com a mentalidade em que você sente que sempre está faltando alguma coisa e você não consegue enxergar oportunidades de crescimento. Existem pessoas que ganham muito dinheiro e que vivem endividadas. Existem outras pessoas que ganham menos, que possuem menos recursos, mas são aquelas pessoas que conseguem construir um futuro próspero. Isso comprova que o segredo não é apenas o quanto você ganha, e sim como que você pensa e age em relação ao dinheiro. Bem-vindos à série My Money, Meu Dinheiro. Já tem algum tempo que eu queria falar sobre dinheiro. Eu gosto muito de dinheiro e acho que você também. E é engraçado o quanto as pessoas não gostam e que muitas vezes as pessoas se sentem desconfortáveis ao falar sobre dinheiro. Por vários motivos. Por ela ter medo de alguém achar que ela está sendo prepotente, ou porque você tem algum problema financeiro, que você tem dificuldades de administrar seu dinheiro e você também não se sente confortável em falar sobre isso. Mas é algo que a gente tem que trazer para a nossa vida. A questão principal que eu quero que vocês se atentem é que quando eu falo de riqueza, prosperidade, sucesso, eu não quero que você imagine pessoas com grandes patrimônios, pessoas que podem fazer qualquer coisa que elas quiserem, viajar e comprar qualquer coisa a qualquer momento. Porque essa não é a nossa realidade, não é a realidade da maioria das pessoas. Mas sim, a gente pode ser rico e ser próspero de acordo com o patamar que a gente for alcançando na nossa vida, de acordo com a régua de sucesso em que você pode ir estabelecendo ao longo do seu caminho. A primeira coisa que nós vamos discutir são alguns pontos de um livro que é extremamente importante para você ler. Esse livro se chama O Segredo da Mente Milionária. E esse livro ele traz tanta informação poderosa. Então o autor nesse livro, ele fala sobre como as pessoas possuem um modelo de dinheiro no subconsciente, em função de tudo que ele viveu desde a infância. Então, o que ele ouviu as pessoas falando sobre o dinheiro, o que ele viu acontecendo no ambiente, principalmente no ambiente familiar dele, todas as experiências que ele viveu, ao longo desse processo sobre o dinheiro, ele criou uma definição, ele criou um modelo subconsciente na mente dele. Então, se você cresceu ouvindo frases como o dinheiro é sujo, os ricos são gananciosos, os ricos só ficaram ricos explorando os outros, é feio ter ambição. Gente, eu já ouvi pessoas falando isso para criança. É feio ser ambicioso, é feio você querer mais do que aquilo que você tem naquele momento. Nossa família sempre foi pobre. Tem várias frases que você pode ter ouvido ao longo do caminho e que também influenciam, não só isso, mas todo um processo de como as pessoas lidam com essa situação, com essa falta ou com excesso do dinheiro, ou ter e perdê-lo. São vários processos que você pode viver e que vai interferir diretamente de como você vai lidar com isso hoje. É outra clássica. Eu prefiro ser pobre e ser feliz. Mas em que momento em que a gente tem que escolher uma coisa ou outra? Uma coisa não exclui a outra. Então, são situações em que eu acredito e eu vejo o tempo inteiro o quanto as pessoas têm definições muito errôneas sobre o dinheiro, sobre ter dinheiro, sobre como conquistar o dinheiro. E com todas essas questões que você ouve e que você vê ao longo do caminho, pode ser que você, mesmo conseguindo ganhar dinheiro, você acaba se sabotando, você acaba desperdiçando, você acaba sabotando a sua prosperidade.
Mas a boa notícia é que você pode fazer essa reprogramação mental, de uma forma com que você comece a enxergar o dinheiro de uma forma diferente, que você crie mecanismos de prosperidade para que você consiga multiplicar isso, que você consiga tornar-se uma pessoa próspera e uma pessoa de sucesso. O autor fala no livro sobre alguns arquivos de riqueza, que basicamente são algumas particularidades que diferenciam o rico do pobre. Lembrando que, né, você não vai aí falar que rico é sempre aquela pessoa que tem muito dinheiro, pobre. A gente tá falando aqui de mentalidade. Então eu escolhi alguns dos arquivos sobre riqueza que o autor, o Eker, fala, que eu acho que é mais importante, que eu acredito que interfere de forma mais significativa no nosso dia a dia. E o primeiro desses arquivos de riqueza é que as pessoas ricas, elas acreditam: eu crio a minha própria vida. E as pessoas pobres, elas acreditam que a vida simplesmente acontece. E o pobre, ele muitas vezes acredita que ele é vítima das circunstâncias. Ele tem uma mentalidade que ele sempre vai culpar algo externo do problema financeiro dele, né? Então ele vai culpar o governo, a economia. Tudo bem, né, gente? A gente mora num país que é extremamente difícil, um país com a nossa economia é extremamente volátil, entra o governo, sai o governo, a gente tem problemas, né, na economia. E esse monstro, ele tá lá fora e ele tá lá fora para todos nós. Então, por que muitas pessoas, durante essas fases difíceis, continuam prosperando e muitas pessoas não saem do lugar, não prosperam e não conseguem evoluir porque sempre está culpando algo externo? Então, são situações em que a pessoa possui uma mentalidade de que alguém tem que cuidar de mim. Alguém precisa resolver meus problemas. Qual seria a ação recomendada para você tentar resolver esse problema? Assuma 100% da responsabilidade sobre a sua vida financeira. Então, não se vitimiza pensando que você não está onde está porque a tua família não veio de uma situação econômica boa, porque o governo não te ajuda, não te dá emprego ou que não dá o emprego que você quer. E o segundo arquivo da riqueza, ele fala o seguinte: as pessoas ricas, elas focam em oportunidades e as pessoas pobres, elas focam em obstáculos. E isso é verdade, isso é fato. Pode ver várias histórias, né, de pessoas que prosperaram e que cresceram mediante a dificuldades, que conseguiu enxergar oportunidades. O pobre tem essa mentalidade de muitas vezes enxergar o problema, o obstáculo. Eu imagino que seja difícil, porque às vezes você cresceu em um ambiente difícil em que você tinha muito problema, além do problema financeiro que a família tinha outros problemas psicológicos, comportamentais. Os seus pais o tempo todo apreensivos para ver se ia conseguir pagar a próxima conta. Sua mãe trabalhava muito para poder conseguir dar o básico. Eu acho difícil, eu entendo que é difícil muitas vezes conseguir enxergar oportunidades, conseguir resolver os problemas. Mas eu acho que o principal, a ação principal que a gente tem que desenvolver nesse ponto é ser uma pessoa mais positiva. Porque a pessoa, quando ela é mais positiva, quando ela é mais resiliente, automaticamente ela está mais apta a resolver problemas. Então, quando você começa a pensar mais na solução do que no problema, automaticamente você começa talvez pensar em soluções, em oportunidades. E eu acredito que é uma mudança gradual. É uma coisa que poxa, você é uma pessoa mais positiva hoje, você é mais positiva no meu trabalho. Às vezes a pessoa dá uma ideia ali e você já, nossa, isso não vai funcionar. Então já é uma coisa para você mudar. Não, isso vai funcionar. Vamos tentar? Vamos tentar. Pequenas mudanças que eu acredito que faz a gente começar a enxergar oportunidades financeiras, mas você pode começar com oportunidades de coisas que você pode melhorar no seu dia a dia. Terceiro arquivo da riqueza que eu separei. E esse, sem dúvida, é um que faz parte da nossa cultura, né? Da cultura brasileira. A gente tem dificuldade de enxergar o sucesso do outro, a gente tem dificuldade de aceitar o sucesso do outro, de admirar o sucesso do outro. Então ele fala que as pessoas ricas, elas admiram outras pessoas ricas e bem-sucedidas. E as pessoas pobres, elas se ressentem das pessoas ricas. As pessoas ricas, elas veem as pessoas bem-sucedidas como inspiração. O pobre, por outro lado, ele só tem crítica às pessoas ricas, como se todas as pessoas ricas tivessem ficado ricas de uma forma ilícita. E quando a gente se posiciona dessa forma, se ressentindo, né, da pessoa que é próspera, se ressentindo da pessoa que conquistou muitas coisas, você simplesmente deixa de lado a oportunidade de poder usufruir do conhecimento do outro. Na maioria das vezes, o que acontece quando a gente tem essa mentalidade de pobreza? A gente se afasta das pessoas que a gente acredita que tem dinheiro. Ai, fulano é rico.
E você acaba criando uma barreira entre você e aquela pessoa que não existe. Existe só no seu imaginário. Você, por ter essa mentalidade, você não se aproxima ou você não faz amizade porque você se julga inferior e ao mesmo tempo você tem raiva da prosperidade do outro. Então, qual é a ação aqui recomendada? Começa a admirar o sucesso do outro, começa muitas vezes a não ter medo de se aproximar de pessoas e conversar com pessoas só pelo fato de você achar que elas têm mais dinheiro que você. Porque são nessas interações que você vai tirar muitos frutos, que você vai tirar muitas oportunidades. Ah, mas você é interesseira, você faz amizades com pessoas que têm dinheiro. Não é isso, gente. A vida é uma troca. Qualquer amizade, ela é uma troca. Você dá aquilo que você tem de melhor e você simplesmente recebe do outro também. Esse é arquivo da riqueza, esse é batata. Ele não tem jeito. Pessoas ricas se associam a pessoas positivas e bem-sucedidas. Pessoas pobres associam-se a pessoas negativas e fracassadas. Será que isso é verdade? O ambiente que você vive, ele influencia diretamente a sua vida financeira. Se você convive com pessoas que reclamam constantemente da falta de dinheiro, que pedem dinheiro emprestado a você o tempo inteiro, que vive falando que o cartão vai cair, que não vai conseguir pagar, que está o tempo todo com medo e apreensivo com as contas que vão chegando, ou você vai ser igual, ou no seu subconsciente você não vai querer prosperar porque você não vai querer abandonar aquele grupo, né? Você não vai querer se destacar porque você não pode sobressair, ser uma pessoa próspera, que você está sendo puxado para trás por aquelas pessoas que realmente não sabem lidar com o dinheiro, não sabem criar prosperidade com o dinheiro. Ou você vai ser aquela pessoa boazinha, aquela que tem a capacidade de poupar, aquela que consegue abdicar de muitas coisas no seu dia a dia, que consegue deixar de comprar muitas coisas supérfluas, que guarda o seu dinheirinho, mas é aquela pessoa boazinha, que vai lá e empresta para o amigo que está com dificuldade financeira. Mas é um amigo que nunca vai te priorizar no momento de pagar. Ele não vai te priorizar, esquece. Porque ele acha que você é responsável por ele. Você tem que definir quais desses papéis você quer ser, ou simplesmente você quer ser a pessoa próspera, que faz amizades prósperas. E quando eu falo de amizades prósperas, gente, não tô falando de fazer amizade com Elon Musk milionário, não. Eu tô falando de você fazer amizade com pessoas que pagam as suas contas, com pessoas que pensam em prosperar, sabe? Pessoas que fazem um curso novo, querendo aprender uma coisa nova, pessoas que tentam promoções no seu trabalho, pessoas que possuem ambição de estar melhor amanhã do que está hoje, em todos os sentidos da vida, não só financeiro. Então, se você cola em pessoas que querem crescer, pessoas que, olha, nossa, eu comprei, então, saiu um loteamento novo, poxa, dá uma olhada lá, então aquela pessoa antenada, sabe, que sabe o que está acontecendo na cidade, pessoas que fazem você enxergar oportunidades. E vamos para o próximo arquivo da riqueza que eu selecionei, eu também acho importantíssimo. Pessoas ricas estão dispostas a promover a si mesmas e pessoas pobres têm uma visão negativa da autopromoção. A tal da humildade excessiva. Um empresário que batalhou para construir a sua empresa, para construir a sua marca, para poder desenvolver e produzir e criar os seus sonhos, né, com todos os seus planos de vida, ele não tem vergonha de fazer propaganda disso. Ele não tem vergonha de expressar o quanto ele batalhou por aquilo, o quanto aquilo dá orgulho, o quanto essa marca é importante, o benefício que aquilo traz para o seu consumidor. Agora, uma pessoa com mentalidade pobre, ela tem a mentalidade de que vender é feio. As pessoas têm essa mentalidade, que vender as coisas é feio. Fulano só quer saber de vender produto, de vender curso. Talvez ele esteja vendendo a habilidade que ele tem, a melhor habilidade que ele tem, ele está vendendo. Ele não está roubando de ninguém, ele está vendendo. Então as pessoas, muitas vezes, elas falam muito mal dos vendedores. E em qualquer ramo, em qualquer empresa, em qualquer setor, digital ou não, o vendedor, ele é a chave mais importante da sua empresa. Você se vender, aprender a se vender mais, é extremamente importante. A se vender mais no seu trabalho, porque muitas vezes você é um cara que trabalha super bem, é um cara que faz tudo certinho, que se dedica, mas você acredita pela sua humildade, ou pela sua falta de autoestima, ou em função de qualquer coisa, você acha que aquilo tudo que você está fazendo é obrigação. Mas na verdade, você poderia estar vendendo isso para as outras pessoas, porque você realmente faz um bom trabalho. Mas para você conseguir uma promoção, você precisa aprender a se vender mais. Você precisa aprender a
a mostrar mais o seu trabalho. Por mais que na tua cabeça pareça que tudo aquilo que você está fazendo é apenas obrigação. Mas é uma obrigação que você está fazendo muito bem feito. Então sim, você precisa jogar isso aos 7 ventos. Você precisa mostrar para as pessoas que você é bom. E não tenha medo disso, não tenha vergonha disso. Isso a gente está falando, a gente está extrapolando para outras coisas, né? A gente está falando financeiramente, mas isso é em todas as áreas da nossa vida. E principalmente no trabalho. Se você quer uma promoção, se você almeja alguma promoção algum dia, você precisa se vender. Isso não é soberba, isso é inteligência. Isso é fazer a tua cama para você deitar no futuro. E eu falo disso porque eu vejo muita gente boa nas empresas tendo dificuldade de mostrar o quanto é bom, enquanto pessoas ruins estão se vendendo como se fosse ouro. O próximo arquivo da riqueza, ele fala como que as pessoas ricas, elas sabem lidar com o dinheiro e como as pessoas pobres, elas lidam de forma errada com o dinheiro. Então ele fala o quanto que o rico, ele trata o dinheiro como uma ferramenta, ele aprende a gerenciá-la, ele sabe exatamente o quanto ele ganha, o quanto ele gasta, o quanto ele investe. Por outro lado, uma pessoa com mentalidade de pobreza, ela não tem controle do quanto gasta, onde gasta, ela não faz investimento pensando no futuro, no retorno que ela pode ter. Busque esses conhecimentos, busque saber um pouco mais de forma global de tudo aquilo que existe, para que você consiga investir o seu dinheiro, para que você consiga estudar um pouco de como fazer a gestão do seu orçamento familiar. As pessoas, elas simplesmente, elas não conseguem ter controle. E na maioria das vezes não é porque elas não ganham o suficiente para cobrir os seus gastos. Próximo, pessoas com mentalidade de pessoa rica, elas fazem o dinheiro trabalhar para elas. Pessoas com mentalidades pobres, eles trabalham pelo dinheiro. O rico, ele investe o dinheiro para poder gerar mais dinheiro. Já o pobre, ele não cria uma renda passiva para ele. E muito disso se dá ao fato da gente não ter uma cultura de investimento. A gente não aprendeu, desde a nossa base, desde a nossa educação infantil, sobre uma gestão financeira adequada. A gente não aprendeu o básico sobre investimento, nem na escola, nem na faculdade. Se não me engano, é em torno de uns 4% dos brasileiros que investem no mercado financeiro. As pessoas hoje não sabem a importância do mercado financeiro para a nossa economia. Elas não têm essa dimensão, elas não entendem esse mundo, porque não faz parte do nosso dia a dia. Você não tem ninguém ao seu redor, muitas vezes, que investe. Para você ter uma comparação, os Estados Unidos hoje, em torno de mais de 80% da população investe no mercado financeiro. Eu só estou dizendo para vocês que existem muitas opções e que a gente não conhece para que a gente multiplique nosso dinheiro, para que a gente gere uma renda passiva, para que a gente tenha um complemento da sua aposentadoria. São coisas que o rico faz. O rico está o tempo todo pensando em como ele vai gerar mais dinheiro. Eu não estou falando aqui de enriquecimento rápido. Eu estou falando de o quanto é importante a gente, nos nossos 20 e poucos anos, no início da nossa carreira, se a gente tivesse uma noção de tudo que é possível se fazer com o nosso dinheiro. A forma com que a gente pudesse investir nosso dinheiro para a gente conseguir construir algo para o nosso futuro, que nos ajudaria a ter um futuro melhor. Ação recomendada? Busque fontes de renda passiva. Busque formas de que seu dinheiro trabalhe por você. Próximo, pessoas ricas, elas agem com a mentalidade da abundância. E pessoas pobres, elas agem com a mentalidade da escassez. Os ricos, eles acreditam que existe dinheiro suficiente para todo mundo. E todo mundo pode conseguir a sua fatia do bolo. Mas o pobre acha que o dinheiro é extremamente limitado. E que se alguém ganha, tem outro perdendo. E na verdade, nem sempre as coisas funcionam dessa forma. Estes foram os arquivos da riqueza que eu separei para vocês. Existem vários outros arquivos de riqueza no livro e eu acho muito interessante. Esse livro é muito gostoso de ler, rápido, e ele fala a realidade que a gente vê no nosso dia a dia, sobre o quanto é básico essa parte de educação financeira e o quanto isso é importante e impacta diretamente a nossa vida, o nosso cotidiano, o nosso bem-estar, a nossa família. O livro está aqui abaixo na descrição. Vá no link, não tem custo adicional por causa disso. Isso é importante falar, porque muita gente acha que clicando em link no YouTube você vai ter um adicional em função disso. Isso não acontece. É para quem está começando a estudar sobre finanças. É um dos best-sellers que você pode ler, que vai te ajudar a se introduzir nesse mundo das finanças, da educação financeira. E isso para mim, assim, eu gostaria que todo mundo pudesse começar o mais cedo possível para começar a construir um futuro decente, um futuro mais próspero. Obrigada por assistir. Até o próximo vídeo. Lembre-se de clicar no gostei, compartilha com seus amigos, veja mais vídeos no canal. Não se esqueça de se inscrever.
Conto com você. Abraço, até a próxima.